Já voltamos com o nosso Conexão Jovem. E aí, tá gostando do assunto? A gente tem falado de sustentabilidade, isso tem a ver com o nosso dia a dia, com a maneira que a gente vive, estilo de vida. E por falar em estilo de vida, quero oferecer para você um presente, que é essa revista Bíblia Fácil, Ensinos de Jesus, uma revista incrível que traz como Jesus enxergava o mundo, como ele tratava as pessoas e como ele lidava também com o ambiente. Jesus, ele multiplicava, né, fazia os milagres dele, multiplicava tudo isso pensando no outro. E, Cibele, a gente tem falado sobre consumo colaborativo, tem falado sobre faça você mesmo, criatividade e o que a gente pode fazer para envolver o outro? Afinal de contas, a gente tem uma responsabilidade diante desse ambiente que é a nossa casa, não é verdade? Para envolver o outro, cada um, né, tem a sua realidade, mas todos nós temos pessoas ao nosso redor, né? E aí pode ser no nosso trabalho, pode ser, inclusive, é um assunto que a gente não tocou aqui, mas quantos recursos também a gente não utiliza no nosso trabalho, papel, enfim, suprimentos, coisas que a gente pode também fazer diferente, Uhum. né? Mas a gente tem as pessoas ali da nossa casa e tem as pessoas também, né, da nossa igreja, enfim, que a gente pode, eu acho que partindo de nós, mas a gente também pode intencionalmente tornar essas coisas públicas, mais públicas também, e convidá-los a participar. É interessante que a gente fala assim, a sustentabilidade como um termo novo, né? Uma coisa moderna, agora, pós-moderna já, né? Corporativo demais, né? Porque as empresas falam muito de marketing verde, né? Exatamente, uma coisa mais... parece que agora está surgindo, mas na verdade é um conceito muito mais antigo, né? A gente vai ver agora no programa que na verdade esse conceito de sustentabilidade até está na Bíblia, né? Que é um livro que a gente pode pensar que é antigo, mas que na verdade é super atual, né? Essa questão da sustentabilidade. E uma das coisas principais que a gente vê na Bíblia, Alessandro, é essa questão de que nós somos responsáveis pelo nosso planeta. Somos responsáveis não só pela nossa casa aqui, nosso lugar, mas também pelo planeta como um todo, o recurso e também quem compartilha os recursos com a gente, né? Não só os seres humanos, mas também os animais. Cibele, se a gente começar a falar sobre essa responsabilidade, como você acha que o nosso olhar da sustentabilidade muda quando a gente começa a perceber de que tem, além disso, uma responsabilidade até espiritual sobre o tema? Realmente, Janina, o termo sustentabilidade não está assim escritinho na Bíblia, né? E ele surgiu quando o homem começou a perceber que tinha um problema. Só que Deus, que criou esse mundo, que conhece mais do que ninguém, já colocou esses princípios na Bíblia desde, né, há muitos e muitos anos atrás para a gente, e a gente pode muito aprender com isso. Eu acho que o começo de tudo está lá em Gênesis, né? Quando Deus cria o homem e a mulher e ele fala, olha, vamos criar, né, o homem à nossa imagem e semelhança. E aí a segunda coisa que ele fala logo após de falar que a gente foi criado à imagem dele, é que a gente vai então ter domínio, né, e vai ter que cuidar, guardar ali e cultivar o Jardim do Éden no começo de tudo. Então, assim, é uma responsabilidade do tamanho de Deus, da imagem dele em nós. Quem é Deus? Ele é o que cuida de nós todos os dias. Então, nós, como cristãos, não assim, como imagem dele mesmo, como reflexo, né, do caráter de Cristo, temos o dever de cuidar do meio ambiente, das pessoas ao nosso redor. E olha que alguém pode pensar ali do outro lado, tá, eu sou cristão, mas assim, eu leio na Bíblia também tem profecias de que esse mundo vai acabar, de que tudo, assim, vai ser destruído e tal. Por que eu tenho que cuidar do meio ambiente Enquanto isso não acontece, né? por que eu devo cuidar do mundo se ele vai ser destruído mesmo? Já ouvi falar muito isso. E eu parei para pensar um pouquinho, se a gente parar para pensar, a gente está aqui nessa terra e também se preparando para uma nova terra, né? Então, por que a gente deve cuidar? Ou por que a gente arruma a nossa cama todos os dias, né? A gente cuida dessa terra também para cuidar da terra que está para vir. Não somente por isso, a gente é chamado a ser exemplo aqui e a cuidar, porque tudo isso é presente de Deus, é dom de Deus. Ele deu tudo isso que a gente tem para a gente poder administrar
de uma maneira muito consciente, eficiente, né, e sábia. Então, essa sabedoria e essa responsabilidade, ela faz parte de quando a gente entende tudo que a gente recebeu de Deus, quase que como uma gratidão, né? É ser grato de volta. Né? Se alguém te dá um presente, às vezes se é um presente muito precioso, se é aquele perfume caro, talvez você vai cuidar com todo carinho para que ele não acabe, mesmo sabendo que ele vai acabar. Olha que interessante a comparação, né? exemplo. Gostei. Mas olha, também uma coisa que é importante a gente lembrar, né? É que se nós somos imagem de Deus, né? Como você falou, Deus é amor. E esse hábito de amar, de cuidar, não é uma coisa que a gente vai aprender de um dia para o outro. A gente não vai amar de um dia para o outro. A gente não é que a gente agora pode não cuidar de nada, que quando Deus voltar, a terra for restaurada, eu vou virar bonzinho, né? Ou vou começar a cuidar de novo quando sejam as coisas novas. Não. É interessante o que você falou, a gratidão a Deus pelo que a gente tem e criar esses hábitos de cuidado e de amor por aquilo que Deus nos deu e que também faz parte, né, da nossa felicidade. Se nós não sabemos cuidar daquilo que nos faz felizes, ao longo prazo a gente vai deixar de ser tão felizes como poderíamos ser, não é verdade? Com certeza, entender que nós somos, né, feitos à imagem de Deus para cuidar de tudo que Ele nos deu, muda muito e também dá um sentido maior para tudo isso que a gente está falando aqui. Até essa questão de, será que o que eu faço é tão pequeno? Não importa. É das coisas que a gente. É quando as pessoas não estão nos vendo, né? Que as nossas ações falam mais alto, que o nosso caráter realmente fala mais alto. Isso tem a ver com o meio ambiente também. De alguma forma, essa mudança de hábito, esse reflexo, ele acaba batendo na gente de volta. Porque, às vezes, você tem algumas coisas guardadas ali e, se você doa, você já tem espaço para utilizar de uma forma diferente, né, Cibele? Que benefícios a gente teria, por exemplo, que a gente nem imagina, de repente, o simples fato de economizar luz, fechar a torneira ali para que não ocorra desperdício. A gente tem mais benefícios além desses que a gente enxerga, né? Eu acho que quanto menos coisa a gente tem, mais tempo a gente tem para aproveitar a vida e as pessoas que estão à nossa volta. Isso é fato. Então, quanto mais a gente pensa, né, conscientemente no que a gente está fazendo com relação a isso, mais a gente vai conseguir ter tempo mesmo para viver do que para administrar. Se eu tenho, sei lá, 5 casas, se eu tenho que preocupar com quem está limpando todas elas, enfim, eu sei que essa não é a realidade, né, de nenhum de nós aqui, mas é um exagero para exemplificar isso. Né? Quando a gente... Acho que a sustentabilidade é um convite para a gente tirar o que é supérfluo também, e aí a gente tem mais tempo para o que é realmente essencial na vida. Exatamente. E numa sociedade que parece que está nos vendendo essa ideia de que você tem que correr atrás dessa felicidade que sempre está longe e que geralmente tem a ver com você comprar alguma coisa nova, né? Você ter aquilo que ainda não tem. A mensagem da sustentabilidade é exatamente o contrário. Tira de você, se liberta dessas coisas que não deixam você ser feliz. Olha que interessante, né, Alessandro? Verdade. E, na verdade, não é para ser um peso mesmo, é isso. A gente se sente muito mais feliz quando a gente entende que a gente está fazendo algo que faz sentido, que vale a pena, entendeu? Que tem um impacto. Perfeito. E olha só, sabe que a gente falou, né? Sustentabilidade é uma coisa que até a gente encontra na Bíblia. Por isso a gente foi lá, já nosso pastor amigo aqui, que sempre conversa com a gente sobre os diversos assuntos que a gente fala aqui no programa, perguntamos para ele também essa questão de sustentabilidade. E olha que interessante, ele gostou bastante. Ele sempre fala curtinho, hoje falou um pouquinho mais, porque o pastor Marcelo também achou super legal o assunto. Vamos ver, porque ele falou, olha, ele até falou que sustentabilidade tem a ver com o evangelho. Será? Vamos ver o que ele disse. Tudo bom, pessoal? Grande abraço a todos vocês. Como eu sempre costumo dizer aqui, é uma alegria muito grande e um prazer enorme poder ter esse nosso bate-papo no finalzinho de cada programa aqui Conexão Jovem. Sustentabilidade é uma palavra que você tem escutado muito em vários meios de comunicação e você acabou de ouvir aqui um programa a respeito disso. E parece que é algo muito novo e parece que é uma realidade que foi despertada no coração de muita gente ao termos consciência dos rumos perigosos que o nosso planeta
tem diante de si pelo uso indiscriminado das fontes naturais e pela maneira como a gente vai degradando o nosso meio ambiente. Mas sustentabilidade faz parte do princípio do Evangelho. E quando nós lemos a Bíblia, nós vemos desde o primeiro capítulo do Gênesis, na criação, Deus colocando o homem com uma intenção. Ele coloca o homem para que o homem cuide da terra, para que ele subjugue a terra, para que ele cuide da terra. E quando eu falo da terra, não é só do solo, mas ele deve exercer aqui no planeta uma função de cuidador. Esse é o propósito de Deus na criação do homem. O homem nomeia os animais, o homem é colocado como a joia da criação, não para que ele fosse servido como um rei, mas para que ele aqui fosse a manifestação direta e visível desse Deus criador que é o mantenedor de todas as coisas. Esse é o propósito original. Mas a Bíblia fala que houve uma ruptura nesse plano, nesse processo. E quando o pecado entra, o desequilíbrio faz com que o homem agora seja um grande predador da natureza. E ele vai retirando da natureza aquilo que a sua volúpia, a sua ganância, o seu desejo coloca no seu próprio coração. E esse desequilíbrio faz com que a natureza ela assuma nas páginas da Bíblia e através da poesia de muitos profetas, até mesmo uma consciência de um personagem. Nós vemos em muitos escritos a natureza reclamando, nós vemos a natureza gemendo, nós vemos a natureza aguardando a redenção. E o livro do Apocalipse diz que Deus, ele vai destruir aqueles que destroem a terra. Essa é uma mensagem. E quando nós lemos uma das últimas mensagens de Deus para a humanidade no livro do Apocalipse, Apocalipse capítulo 14, nós vemos ali que Deus ele tem uma mensagem que é chamada aqui no texto de Evangelho. E olha como o Evangelho é apresentado aqui nesse texto do Apocalipse. Apocalipse 14, do verso 6 em diante, diz assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o Evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra. E esse Evangelho para todos os povos. E diz assim no verso 7, Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O conceito do Evangelho está fundamentalmente arraigado na redenção, mas a redenção não apenas espiritual do homem, a redenção da criação. A redenção do homem como ente que pertence à criação. E aqueles que conhecem o Evangelho, eles devem, acima de tudo, carregar no coração esse sentimento de responsabilidade pela natureza criada. Evangelho muda a nossa percepção da razão da vida, do significado da vida e, acima de tudo, devolve a gente para a vida com uma consciência renovada a respeito de mim mesmo, a respeito do próximo e a respeito também da natureza. Então, cuidar do meio ambiente, através de medidas práticas do dia a dia aí que você aprendeu, isso é uma forma também de servir a Deus, de adorar a Deus. Ter uma vida sustentável, fazer com que a nossa realidade seja possível, não apenas para a gente, mas para gerações futuras, também é uma forma de viver o Evangelho e anunciar o Evangelho. Que Deus abençoe a todos vocês. Até o nosso próximo encontro aqui. Obrigada, pastor Marcelo. Realmente deixou a gente aqui pensando, né? A gente pode pregar o Evangelho também, fazendo a diferença na vida de outras pessoas, na questão da sustentabilidade, sendo o exemplo e sendo, como você falou, até eu senti isso agora quando a gente estava assistindo esse vídeo do pastor Marcelo, essa gratidão pelo que Deus nos deu, né? Essa responsabilidade, né, Alessandro? Parece que a gente ganha um propósito novo, né? Exatamente. E olha, essa questão da responsabilidade, na verdade, não é para ser um peso para a gente, mas ao mesmo tempo no sentido de que se nós somos responsáveis pela terra, né? Somos nós que precisamos redenção, mas pela nossa culpa, a terra inteira foi aberta para o pecado, né? Então, assim, agora nós somos responsáveis por essa natureza que está sofrendo de alguma forma. Por isso, nós precisamos também fazer a nossa parte, quase como tentando compensar um pouquinho do que estamos fazendo essa natureza sofrer pela nossa causa, Nosso né? papel na restauração, né, Cibele? Exatamente. Exatamente, eu fico muito feliz de ver a gente falando sobre esse tema aqui, porque como o pastor Marcelo falou, ele tem tudo a ver com a nossa vida como cristão. E a gente falou, né, daquele, mas por que eu vou fazer isso se o mundo vai acabar? É a mesma lógica da salvação pessoal. É claro que em âmbitos diferentes, talvez em escalas diferentes, talvez, mas com a mesma relevância também, né? A restauração
completa do plano original de Deus, do que era quando Deus criou. Ele não criou apenas, né, o homem e a mulher, ele criou todo um contexto, o planeta Terra inteiro, e é ele que vai ser restaurado. A gente, como agentes, né, de Cristo aqui nessa terra, a gente também é chamado para isso. Entender isso, eu acho que muda, e também cada vez mais eu vou entendendo um pouquinho mais desse aspecto, vendo, né, a sustentabilidade, o cuidado com a natureza, ligado com a Bíblia, ligado com a nossa vida como cristão. Com certeza. E sabe, Alessandro, que eu falei no programa antes que esse é um assunto que eu gosto bastante, até porque estudando, né, no programa Origens, que era o programa que eu fazia antes, uma das coisas que, assim, que deixou esse programa comigo foi essa impressão, assim, de que nosso mundo hoje é realmente o que sobrou do que a gente fez para ele, entendeu? Foi por nosso pecado que ele está do jeito que está. O dilúvio destruiu, né, quase tudo. Tem registros de que parece que 90% da vida que existia no mundo antes, né, da vida natural, plantas, animais, eles acabaram morrendo no dilúvio, entendeu? Então, assim, o que a gente conhece hoje é só um pedaço pequeno de toda essa grandeza, de toda essa coisa maravilhosa que Deus criou para a gente, né? E toda essa coisa que também vai ser restaurada. Mas para isso nós temos que estar preparados e também criar, né, essa consciência do cuidado, ser bons cuidadores para o futuro também, né? Tem um spot na Rádio Novo Tempo que eu gosto muito, que é assim, um novo tempo começa com novas atitudes. É muito fácil a gente falar que a gente acredita em Deus, que a gente tem um papel na restauração de Deus aqui, só que a gente tem o nosso papel a desempenhar, né? Quando a gente é transformado por Cristo, a gente é, então, intimado a transformar a pessoa ao nosso lado, mas também o mundo ao nosso redor. E eu estou bastante feliz, de verdade, de estar conversando sobre isso, porque pelo simples fato de conversar, a gente aprende e a gente se conscientiza e a gente como que renova as forças, né? Trazer a discussão à tona, né? Exatamente. Que legal. Bom, a gente já tem que se despedir, Cibele, mas te agradecemos muito por você ter compartilhado esse programa com a gente hoje. Eu que agradeço. Aprendimos bastante. Olha, tem ali uns 30 segundos para você deixar uma mensagem para o jovem hoje que está assistindo o programa. 30 segundos. O que você tem para dizer para os jovens esses aqui que ficaram agora empolgados para ser mais sustentáveis? Que bom que você já está empolgado. Se você não estiver, pare um pouquinho para pensar mais sobre o que Deus fez por nós e o que Ele nos convida a fazer, essa diferença que a gente pode fazer no mundo. A gente não deu todas as respostas, mas você pode se inspirar. Inclusive, a gente pode deixar o link para eles. Tem um link, ecoeunasp.wordpress.com, vai estar aí na tela para vocês. Experiências de vida mesmo de estudantes que resolveram mudar. Que seja um hábito bem pequeno, mas que faz diferença. Isso, obrigada, Cibele, obrigada, Alessandro, obrigada a você também que esteve com a gente hoje. Então, a gente acaba aqui o programa, mas, ó, lembrando ali, daqui pra frente, vamos ser todos mais sustentáveis.